O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 29 de junho. Estamos chegando na metade do ano. O tempo vai passando. Mais um Pensando entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo essa generosa audiência, esse carinho que vocês têm comigo, com o Pensando, procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. E desde o início do mês, eu venho conversando por entender a importância de nós conhecermos um pouco mais aqueles friburguenses que pretendem colocar os seus nomes perante os seus partidos e serem candidatos nas próximas eleições. Eu vim trazendo no programa pré-candidatos, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. E aqui já passaram o Leandro Daut, que é um pré-candidato a deputado estadual, o Flávio Melo, pré-candidato a deputado federal, Alzimar Andrade, pré-candidato a deputado estadual, Luiz Fernando Azevedo Silva, o doutor Luiz Fernando, pré-candidato a deputado federal, Marcos Marins, pré-candidato a deputado estadual, e Márcio Zé Corrêa Alves, o Marcinho vereador, pré-candidato a deputado federal. E simplesmente eu estou mantendo uma tradição que já vem dos períodos eleitorais desde 2004. Foi a primeira vez que o Pensando agiu assim em todas as eleições que nós tivemos dessa época para cá. E eu tenho feito esse programa exclusivamente com os pré-candidatos locais, até por uma questão de cumprir a legislação. A legislação eleitoral me manda dar tratamento isonômico aos pré-candidatos. E se eu abro para fora de Friburgo, hoje mesmo recebi um pré-candidato de fora me pressionando, que queria vir, mas se eu abrir para um, eu tenho que abrir para todos. Então, como a legislação eleitoral me dá pelo fato da TV Zoom ser local, então eu me reservo a seguir a legislação com candidatos locais, tá certo? Pré-candidatos locais. E hoje eu vou fazer mais um programa nesse sentido. Estão aqui comigo dois pré-candidatos, um a deputado federal e o outro a estadual. Daqui a pouco vocês saberão quem são eles. Mas começo com aqueles meus recados, falando primeiro nos aniversariantes. E hoje tem um aniversariante muito especial, muito querida e muito amada. É minha querida mãe, Elide Souza Arouca, que hoje está completando 92 anos. É uma felicidade muito grande, minha querida mãe. Um beijo no teu coração. Se Deus quiser, após o programa, estarei com a senhora. Fico muito feliz em poder registrar sua data festiva. E na segunda, dia 2, quem estará comemorando mais aniversário será a Pátia Andrade. A Pátia é noiva do meu sobrinho, Ângelo Manes. Um abração para a Pátia também, tudo de bom para ela. Vamos agora falar de ilustres aniversariantes da nossa cidade. Hoje é data festiva para o ex-prefeito Rogério Cabral. Um abração, Rogério Cabral, pelo aniversário, tudo de bom para você. Você é uma pessoa, gente boa. E eu sempre falo, você, quando prefeito, você sempre teve à disposição do programa, da TV Zoom e de todos os meios de comunicação para conversar sobre o seu mandato. Que, infelizmente, hoje, com o atual prefeito, você não consegue, né? Ninguém consegue falar com ele. Então, Rogério, parabéns pelo aniversário e pelo seu comportamento quando prefeito também, tá? Que foi o seu comportamento como deputado estadual também, como vereador, presidente da Câmara. Então, parabéns dobrado para você pelo aniversário e pela tua visão de respeito aos meios de comunicação. Na segunda, dia 2, será a vez do secretário de Saúde, Cristiano Guenin, comemorar o aniversário. Cristiano, um abração para você, tudo de bom, muita luz nos seus caminhos. E na terça, dia 3, será a vez do ex-vereador Denilson Breyer também comemorar o aniversário. Um abração para você, Denilson, tudo de bom. Vamos falar agora de dois aniversariantes muito especiais. Dia 30 de junho, amanhã, comemora 108 anos o nosso Sanatório Naval de Nova Friburgo, que foi inaugurado em 1910. Olha, eu sempre falo, ninguém comemora 100 anos impunemente. O sanatório, ao longo desse tempo, teve uma participação e vem tendo importante na nossa cidade. Então, um abração aí ao pessoal do Sanatório Naval, à Marinha do Brasil, por ter essa unidade aqui em Nova Friburgo. Parabéns. E na segunda-feira, dia 2, aí já será a vez de uma das instituições mais respeitadas no estado do Rio de Janeiro, que foi
fundada lá no longínquo ano de 1856, pelo então imperador Dom Pedro II, ou seja, está completando 112 anos, estará completando agora no próximo dia 2, 112 anos. O seu lema, vida alheia e riquezas a salvar. Claro que eu estou falando do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, a todos os bombeiros, meu carinho, meu respeito. Vocês realmente fazem a diferença no nosso estado. Então, parabéns pelos 112 anos, não é pouco tempo. Vamos agora fazer aqueles registros especiais que eu sempre faço. Começo na APAI. Lembro sempre, a APAI faz um belo trabalho na nossa cidade há quase 40 anos. E ajudar a APAI significa ajudar a Nova Friburgo. Se você às vezes tem dúvidas da aplicabilidade do dinheiro, vai até na APAI. Vocês verão que vale a pena ajudar a APAI para que a APAI continue ajudando a Nova Friburgo. Vem agora mais um telefone aí. Esse aí é o telefone do Disque Denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Eu canso de repetir aqui que a Constituição afirma que segurança é um dever do Estado, mas é obrigação de todos. E uma das formas de nós cumprirmos a obrigação é através do Disque Denúncia. E você pode usar também o telefone do 11º Batalhão, o WhatsApp, aliás, que é o 981-325273. Vamos agora para mais um telefone. Esse é o problema de iluminação pública. Se você tem problema de iluminação pública na rua, aproveita, enquanto a Prefeitura está fazendo essa manutenção, e liga para lá, que é o 2525-9125. Eu falo enquanto, que eu espero que agora não pare, né? Ficaram por 8 meses sem manutenção. Espero que agora venha para continuar. Então é importante usarmos esse número para informarmos a Prefeitura onde tem problema na iluminação pública. Esse telefone atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Um outro telefone que eu venho falando para vocês, que eu parei de fornecer há vários meses, é um da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu parei porque a Secretaria, para mim, não tem cumprido as suas obrigações. Eu não posso falar que a cidade tem uma secretaria que cuida da ordem, que ela não cuida. A gente ouviu essa semana mesmo, aí apareceu aí na mídia, né, que andaram correndo atrás de uns franelinhas no Suspiro, que é um abuso mesmo, eles abusam. Se você não quiser pagar, eles arranham o carro. Então tá bom, eu acho legal que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana se mexeu, foi lá. Mas é muito pouco, as nossas calçadas continuam bagunçadas, maus comerciantes usando as calçadas de qualquer jeito, muitos camelôs por aí com mercadoria que ninguém sabe a origem, enfim. A gente não pode ter espirro de ordem. A ordem tem que ser diária e não vem sendo. E mobilidade urbana não dá para falar que a nossa cidade tenha uma estrutura de mobilidade urbana. Não tem mesmo, né? Infelizmente são poucos agentes, mal pagos. Eu não imagino que eles sejam bem treinados, falta viatura e falta principalmente vontade política. Então não dou o telefone da secretaria que não está sendo eficiente. Mas agora falo de uma entidade com todo carinho, que é a Creche Piaçá de São José, lá em Conselheiro. Faz um ótimo trabalho, são mais de 100 famílias atendidas. E você pode ajudar, estão os dados na telinha. A creche precisa de muita ajuda, senão ela corre o risco de fechar. E uma das razões, eu vou falar à frente, a corresponsável é a dona Prefeitura Municipal. Se você não quer ou não pode depositar, você também pode fornecer produtos de limpeza, né? Que são veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Knusch, número 53, pertinho do Big Blue. Mas por que eu estou falando que a creche corre risco de fechar e a Prefeitura tem uma responsabilidade muito grande? Existe um convênio aprovado pela Câmara Municipal que obriga a Prefeitura a fazer repasse para várias entidades que prestam serviços que a Prefeitura deveria prestar, mas não presta. Tá bom? Tem que falar sempre isso. Essa entidade faz um trabalho que, se a Prefeitura cumprisse a sua obrigação, nem precisaria dela. Mas como não cumpre, precisa das obrigações. Precisa dessas entidades. Só que não faz o repasse que deveria fazer. Por exemplo, a creche Piaçá de São José, que deve receber esse repasse desde janeiro, até porque os funcionários da creche recebem salário em janeiro, a creche não pode fechar. Esse ano, só em março começou a receber. E assim mesmo, a Prefeitura até agora só pagou março e abril, nós já estamos iniciando a julho. Então, maio e junho ficou para trás. Tá? E isso tem sido um comportamento. Hoje mesmo eu estive com a diretora, ela estava falando para mim que no governo Rogério Cabral,
No primeiro ano ela teve alguma dificuldade, mas o Rogério sempre pagou em dia, como o prefeito anterior sempre pagou em dia. E por um encanto qualquer, Renato Bravo não paga em dia. Então, e o pior é que o Renato Bravo conhece muito bem a creche. Ele foi um dos fundadores da creche através do EPC do Anchieta. Agora eu não sei, tem que procurar saber. Não acredito que seja só a creche que não está recebendo em dia, não. Se bobear, todas as entidades não estão recebendo. Então fica aí meu puxão de orelha no prefeito Renato Bravo. Tem que fazer com que pague em dia. Renato Satiro, eu sei que você é um secretário, é uma pessoa interessada, se dependesse de você, a grana saía. Mas você tem que apertar essa turma aí. A creche não pode fechar porque simplesmente o prefeito Renato Bravo não está cumprindo as obrigações dele. Vamos agora para os meus puxões de orelhas tradicionais. Um deles já está aí, é o tal do Bueiro, lá da Ponte da Saudade, que há mais de 6 meses vem falando. Eu soube que alguém da prefeitura esteve lá e falou, mas tem que recuperar uma galeria. Tem sim, claro. Seria o fim da picada, esse bueiro já está há tanto tempo sem ser recuperado. Tem que fazer uma galeria. É recuperar a galeria, não é fazer não. Mas está entrando no governo, saindo do governo e está essa bagunça. E eu vou continuar falando aqui. Vou fazer igual eu fazia quando eu passei mais de 2 anos falando ali da Avenida Campesina, passei mais de 2 anos falando da Fonte do Suspiro. Uma hora a gente consegue. E eu espero que uma hora a prefeitura se toque e vá lá na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 177, esquina com a Noé Moreira Erdi, na Ponte da Saudade, e faça a sua obrigação. Eu fico me perguntando por onde anda a administração do bairro, por onde anda a Secretaria de Obras, que não se mexe, né? Eu fico falando. E um outro registro que eu quero fazer, recentemente, quando eu falo recentemente, nos últimos dias, a Prefeitura recuperou alguns canteiros com a plantação de flores ali na Praça do Suspiro. Só que esses canteiros foram totalmente destruídos nessa última quarta-feira. Foi colocado lá um telão para quem quisesse assistir o jogo do Brasil contra a Sérvia na Praça do Suspiro. E simplesmente os canteiros foram destruídos. Muita gente subiu nos canteiros, subiu lá em brinquedos do parquinho para assistir o jogo e acabou com os canteiros. Pois bem, uma jovem, esse fato repercutiu, inclusive no Facebook, uma jovem lá botou lá uma postagem falando da falta de educação daqueles que destruíram o jardim, né? Que destruíram o patrimônio público. Pois não é que teve comentários dizendo que a culpa não era do torcedor, a culpa era da prefeitura. Era da polícia, porque não botou a guarda municipal lá, não botou a polícia, tinha que botar muita polícia. Não, meu Deus, vamos parar com isso, minha gente. Falta de educação é falta de educação. Você imaginou se nós tivermos que colocar um policial, um guarda municipal do lado de cada mal educado que existe nessa cidade? A gente tem que mudar a nossa cabeça. O que está se vendo, infelizmente, eu até entendo que tem alguns jovens que nem família tem, né? Então é mais difícil, mas a gente está vendo aqui muitos jovens, e a maioria que estava lá, certamente, é jovem com papai e mamãe. Quem tem que educar filho é pai e mãe. Pai e mãe que educa filho. Não é polícia, não é guarda municipal, não. O que a gente está vendo hoje aí é que, infelizmente, tirando esse que infelizmente não tem família, é que tem muito pai e muita mãe que estão sendo omissos. Estão cuidando da carreira deles, olhando. Eu estou falando que eu conheço gente, eu tenho que me preocupar com a minha carreira. E os filhos, eu tenho a menina lá que cuida deles. Não é. Pai e mãe que educa filho. Foi assim que aconteceu comigo. Foi meu pai e minha mãe que me educou. E isso eu e minha esposa procuramos fazer com o nosso filho. Não cabe a polícia, não cabe a escola. Quem educa filho é pai e mãe. Então a gente tem um grupo de pais. Hoje, claro que tem muito pai e mãe que cumpre essa obrigação e está educando seus filhos. Por isso que eu estou falando que isso não é a maioria, é a minoria de mal educados. Só que esses mal educados têm pais omissos, porque estão olhando a vida deles, não olham a dos filhos. E tem um outro tipo de pai que não é omisso, é participante, mas resolveu ser amigo e amiga dos seus filhos. Pai é pai, mãe é mãe. Amigo é questão de outro tipo de relacionamento. O pai tem que ser, acima de tudo, tem que dar carinho ao filho, porque eu também sou filho, estou acabando de falar aí, tenho o privilégio de ter uma mãe com 92 anos. Então o pai dá carinho, o pai dá amor, mas dá educação. Esse negócio de pai bonzinho, que quer ser amigo, que faz à vontade, cria esses mal educados, que vão destruir os jardins das nossas praças. Então isso aí, o que tem que mudar é a visão da família. Educação começa em casa. Claro que a prefeitura pode tomar algumas providências
para coibir um pouco esse assunto. Mas não dá para a prefeitura e a polícia militar botar um policial ou um guarda civil do lado de cada mal educado. Isso começa em casa, começa na família. Então a gente tem que rever os nossos valores. Tá? O Brasil está caminhando por caminhos muito tortuosos. Tá? Que acho que tudo é o Estado que tem que fazer. Não. A família tem suas obrigações e tem que cumprir. Tá dito? Isso posto, vamos aos convidados da noite. Como eu disse, está aqui comigo um pré-candidato a deputado estadual, que é muito conhecido na cidade, inclusive vem exercendo mandato na Câmara Municipal, que é o Johnny Michael. Obrigado por você ter vindo, Johnny. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a cada um dos telespectadores. Boa noite a essa equipe extraordinária da TV Zoom. Boa noite, meu amigo Adriano Pequeno. A gente tem caminhado aí, pelo menos de maneira próxima, dessas duas últimas eleições, porque participamos da mesma coligação. Quero dar aqui boa noite, Ana Clara, que está me acompanhando, a Thaís, a esposa do Adriano Pequeno, aquela princesa ali, a Alicia, sua filhinha, nem parece ser filha dele, né? Não parece, não. Tão lindinha. Isso é pra mãe. O nosso grande amigo Roosevelt, sempre presente, Um super abraço para você, meu amigo, um beijão para sua digníssima esposa, a Dinéia, uma pessoa extremamente especial, E dizer que, mais uma vez, Modesto, eu me sinto honrado e privilegiado de participar do programa Pensando no Nova Friburgo. Programa esse de tamanha relevância para a nossa cidade e de muita audiência, pela credibilidade que o senhor tem aqui no Nova Friburgo. Então, inicio aqui agradecendo ao senhor pela oportunidade e aproveito ainda também para parabenizar a sua mamãezinha. Na verdade, são 92 anos, são mais de 9 décadas. Então, parabéns aí para sua mamãe, que ela ainda tenha muitos anos de vida com muita saúde. Isso é muito legal. Que ela está com bastante saúde, sim, pela idade dela. Está lúcida, conversa na boa. Deve estar melhor do que eu, Modesto. Ultimamente eu estou tão cansado. Bem, você já apresentou o outro, já me ajudou. É o Adriano Almeida da Silva, Adriano Almeida Silva, mais conhecido na cidade há muito tempo, o Adriano Pequeno, que é pré-candidato a deputado federal. Obrigado, Adriano, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores. Eu não tenho mais nada para falar, porque ele já falou tudo, né? Já agradeci a minha esposa, minha filha, mas eu quero parabenizar você pela filha também, 40 Obrigado. dias, parabenizar a sua mãe, parabenizá-lo pelo programa, que com certeza pensar faz com que as coisas aconteçam, né? E pensar Friburgo eu acho que é uma grande virtude que nós temos, e eu digo nós porque todas as pessoas que eu conheço que são do bem e querem que a cidade cresça, se desenvolva, elas devem pensar. Então, Modesto, você é um fomentador, eu agradeço muito pela oportunidade também e dizer a todos que é um imenso prazer estar aqui com você e também parabenizar a sua mamãezinha e a todas as pessoas que estiverem fazendo aniversário nessa data. Muito obrigado. 40 dias, como é que é o nome da minha filha mesmo? Sofia. 40 dias de Sofia. Então. Princesinha. Não tem deixado a gente dormir de madrugada. Mas é assim mesmo. Mas vale a pena. Você também, coisa melhor. Você, quando tinha 40 dias, certamente não deixou sua mãe e seu pai dormir também, não. Então, um beijão aí para Sofia, para sua esposa, tudo Obrigado. de bom. Quero já agradecer também, já foram apresentados aqui, a Ana Clara, que está acompanhando o Johnny, a Thaís, a esposa do Adriano, a Alice, a princesa mesmo, né? Princesa bonita, tá? Quero agradecer a equipe que está aqui comigo também, o Marconinho mais uma vez me ajudando lá em cima, aqui o meu flamenguista cansado, o Duva, do Valdo, líder. Segue o líder. Até quando ninguém sabe, mas vai aí. Até acabar a Copa. Até acabar a Copa. Quero agradecer também o nosso amigo Roosevelt Carvalho, está aqui comigo mais uma vez, é um amigo do programa. Ele valoriza demais, dá mais valor ao programa que o programa tem, não é tanto assim não. E aproveito e mando um abração para a Adné, a esposa dele, que no próximo dia 12 estará comemorando mais um aniversário. Tudo de bom para você, Adné, que o Papai do Céu ilumine seus caminhos. Mas vamos lá, minha gente, vamos trabalhar. Johnny, o que motiva a pleitear uma vaga a candidato a deputado, hein? Quais são as suas motivações? Então,
Modéstia, a gente não pode se omitir, né, primeiro do nosso chamado, aquilo que a gente é vocacionado, e a gente, diante de um cenário tão crítico da política brasileira, né, e de certa forma também alcançando o estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, eu venho colocar o meu nome à disposição do partido, uma vez que eu penso que dentro de um processo eleitoral a gente tem pelo menos 4 alternativas. Primeiro, a gente vota naquele que a gente considera ser alguém que vai nos representar e representar de forma excelente, que vai atender as nossas expectativas, né? Segunda opção, a gente vai votar naquele em que a gente considera menos pior, porque a gente vai descartando, e como não tem ninguém que alcança todas as expectativas que a gente acredita ter em um político, né? Então essa é a segunda possibilidade. A terceira é a pessoa se abster, votar nulo ou votar em branco, que de antemão já recomendo ninguém fazer, porque a gente vive uma política brasileira completamente contaminada. E muitos agentes políticos se enriquecem ilicitamente. São milhões e milhões de dinheiro desviados da saúde, educação e das demais áreas, que depois são aplicados justamente em um processo eleitoral. Então, vários políticos ganham a eleição porque injetam muito dinheiro nas comunidades, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu não vou votar ou eu vou anular porque eu não identifico ninguém que vá me representar bem, né? Ou então não vou votar em ninguém porque todo político é ladrão, todo político é corrupto. Quando a pessoa toma esse tipo de decisão, Modesto, ela automaticamente fortalece esse sistema corrupto, porque os políticos de carreira, eles sempre têm caminhos, alternativas, para alcançar votos, né, um quantitativo grande de votos. Então essa é uma terceira opção que não é recomendável. A quarta possibilidade é você colocar o seu nome à disposição. E eu tenho dito isso frequentemente para as pessoas que eu encontro no meu dia a dia. Tem gente que diz assim, mas eu não acredito em ninguém na política. Eu imagino, as pessoas dizem, Adriano Pequeno, imagino que para você também fala a mesma coisa, que todo mundo que entra dentro do sistema político vai se corromper, vai se contaminar. Aí você responde para a pessoa com uma pergunta. Eu digo, se você entrar, você vai se corromper? A pessoa, eu não. Eu falei, então faz o seguinte, se una a pessoas que pensam igual a você e dentro do grupo de vocês, lance candidato, lance uma nova proposta, uma nova alternativa. Então, dentro dessas 4 possibilidades, eu coloco o meu nome à disposição do partido na condição de pré-candidato a deputado estadual, respeitando a todos os pré-candidatos que tem até então, mas eu não visualizo neles alguém que vai representar uma nova cultura, um novo posicionamento de política, como eu tenho demonstrado no meu mandato até aqui e como eu pretendo exercer caso eu tenha oportunidade de alcançar voos maiores, né? E por isso eu estou colocando meu nome à disposição do partido e se for realmente vontade do partido, vai haver homologação e, consequentemente, posteriormente, o deferimento do TRE, né? Mas é bom a gente deixar bem claro que não está nada definido. Ninguém nem pode dizer que é candidato. A legislação proíbe. Exatamente. Então, todos nós, inclusive o Adriano Pequeno, nós somos pré-candidatos. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa, uma desistência pessoal, aconteça alguma circunstância, ou até uma questão partidária que o partido não queira, ou talvez uma dificuldade dentro do processo do registro de candidatura, enfim. É bom a gente trazer esse conhecimento para a população, porque pode ser que mais para frente aconteça alguma coisa e não haja uma oficialização da minha candidatura, por exemplo. Bem, já estou recebendo ali o dedinho do nosso amigo Duva. A gente vai para um rápido comercial e na volta vamos conversar com o Adriano Pequeno. Quais são as motivações para ele pleitear uma vaga como candidato a deputado federal hoje, pré-candidato? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mega Feirão de Pisos e Revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Bem, estamos conversando hoje, 29 de junho. Mais essa rodada, conversando com pré-candidatos, hoje com Johnny Maico e com Adriano Pequeno. Adriano, mesma pergunta que eu fiz a ele, quais são as motivações que o levam a pleitear junto ao partido dessa vaga como candidato a deputado federal? Modesto, eu gostaria de deixar bem claro que, na verdade, por mim, eu não participarei de processo político mais. Eu já me decepcionei bastante com o processo. Na verdade, eu me decepcionei demais com as pessoas. Porque quem me conhece sabe que eu venho de comunidade, eu venho de movimento estudantil. A vida inteira eu defendi o que eu tenho de convicção. E, assim, ao longo de alguns períodos eleitorais que nós participamos, nós vimos que as pessoas, elas são corruptíveis. E por mais que a gente queira fazer ou produzir, as pessoas, elas na verdade, elas não querem que a coisa aconteça. Elas querem apenas ter o direito de criticar. E aí eu recebi uma proposta, né, do senador Romário, que é um amigo, volto a dizer, riram muito de mim no período que eu fiquei como vereador, aquele período curtinho, que eu dei o título de cidadão friburguense a ele. Aí muitas pessoas riram de mim, falaram que eu era maluco, mas eu, como eu disse, eu tenho as minhas convicções. Pedi a ele uma emenda parlamentar de 8 milhões à época, ele autorizou a emenda, e a nossa amizade ela foi se estreitando. E ao longo desse período, ele me fez um convite. Ele falou: Adriano, eu queria que você viesse ser o nosso pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, e eu vou te ajudar, a gente vai caminhar junto na região. E aí o negócio tomou uma proporção muito grande. Conversei com a minha família, e a família não queria que eu participasse, porque eu tenho uma característica, Modesto. Acho que poucas pessoas me viram fazer campanha política. Poucas pessoas me viram visitar. Eu não visitei casa de ninguém. Eu encontrava com as pessoas na rua e dizia: Johnny é testemunha disso. Eu falei: olha, se você quiser votar, minha proposta é essa. E aí a gente vira até motivo de chacota, porque você não ganha campanha. Aí o cara fala: pô, o cara não ganha campanha. 3, 4 eleições, 5, daqui a pouco 10 eleições, o cara não ganha campanha. Mas, na minha convicção, eu achava que você deveria ganhar a eleição pela tua capacidade, pela sua qualificação, pelo poder que você tem de decisão e o que você pode interferir positivamente em uma sociedade. E, na verdade, o nosso povo, democraticamente, ele não está preparado para esse tipo de político. Então, assim, um amigo falou: você seria um bom político na Finlândia. Então, mas nós aceitamos a proposta do senador Romário, e o senador Romário é pré-candidato a governador, e eu sou o pré-candidato a deputado federal dele por Friburgo e região, e por Macaé e região. Você, de certa forma, já me respondeu a pergunta seguinte. Você está afiliado ao Podemos. Sim. Tá. Você acredita que vai ter dificuldade se levar isso avante? O partido vai homologar teu nome? Assim, meu ponto de vista e as informações que nós tivemos, porque a princípio eu também faço parte da coordenação de campanha do senador, que é pré-candidato a governador. Então, assim, eu não vejo dificuldade em homologação de campanha, do nome para campanha. Ou seja, você seria considerado candidato mesmo pelo partido? Sim, seria a princípio pré-candidato, mas eu não vejo dificuldade, até porque é um projeto feito com planejamento. Houve um planejamento nesse período que nós conversamos,
E foi definido que em um momento que nós precisamos de pessoas limpas, aí, como disse o Johnny, nós precisamos de jovens lideranças, pessoas que tenham não só capacidade, mas como qualificação também para participar do processo. E hoje as pessoas dizem muito em mudança, mas não adianta apenas você mudar, você tem que mudar com qualidade. Então, assim, eu acho que no momento que o partido definiu me fazer o convite e eu aceitei, eu acho que automaticamente a homologação vai ser feita. Você está deixando claro que o pré-candidato do Podemos é o Romário, é isso? Sim. Pré-candidato a governador. Johnny, você é a mesma situação. Você está afiliado hoje aqui partido? É o PRB, Partido Republicano Brasileiro, né? E assim, na realidade, eu sempre deixei claro o seguinte, Modesto, as pessoas têm uma expectativa de que o político, de modo geral, ele seja independente. E, na sua grande maioria, não é. Normalmente, o político ele é manipulado pela sigla partidária, ou por um acordo que foi feito com o empresário, ou com outro agente político, né? E eu sempre deixei claro o seguinte, né? Desde o meu início de caminhada política, eu pertenço ao PRB, respeito o PRB, seus conceitos, seus ideais, mas eu tenho total independência e jamais vou abrir mão dessa independência, né? Então, hoje estou no Partido Republicano Brasileiro, estou muito bem no partido, não tenho recebido nenhum tipo de interferência no meu mandato aqui no município, né? E espero futuramente, alcançando outros níveis, também não ter essa interferência. Porque, na verdade, Adriano Pequena, eu vou até expressar uma opinião particular. Para mim, partido no Brasil tinha que acabar. Isso é uma opinião particular. Vou dizer por quê. Raramente alguém está no partido pela questão idealista. Normalmente os políticos entram em partido por uma questão matemática. Opa, eu tenho melhor chance numérica de ganhar para vereador, deputado nesse partido, então vou me filiar a ele e vou participar do processo. Ou o partido que abre as portas para poder concorrer, né? E as grandes articulações maléficas no nosso país acontecem nos partidos. Quer ver um exemplo claro? O Temer chama, estou dizendo Temer que é o atual presidente, mas não muitos presidentes chamam os líderes dos partidos para uma reunião, distribuem ministérios, distribuem uma série de benesses, e os deputados federais votam cegamente em tudo aquilo que o presidente colocar. Então, é esse sistema que a gente precisa enfrentar. É isso que a gente não pode admitir mais que permaneça prevalecendo e imperando no país. Então, por isso que o meu posicionamento é de que não tem o porquê mais de existir Partido do Brasil. Sabe quanto que vai ter disponibilidade para fundo partidário esse ano para partido? 1,7 bilhão de reais. São quase 2 bilhões de reais para fundo partidário, que é muito mal aplicado, porque ele é utilizado para favorecer a elite política do país. Mas me diga uma coisa, você acredita que seu nome vai ser homologado sem já estar negociado? Modesto, na realidade, para te ser muito sincero, para cada um dos telespectadores, hoje, é muito mais desejo do próprio partido do que meu particularmente. Ser candidato, ou seja, né? então... o partido quer porque quer lançar o meu nome. Você já tem alguma indicação de candidato a governador pelo partido? Olha, o partido provavelmente vai apoiar o Índio. O Índio da Costa. O Índio da Costa, né? E a gente vive um dilema no Brasil e no Estado, né? Hoje no Brasil é muito difícil a gente selecionar um nome para a gente votar para presidente. E também é muito difícil, isso é minha opinião particular, respeito quem pensa diferente, muito difícil selecionar um nome para a gente votar como governador, como das demais esferas, senador, deputado estadual, deputado federal, porque a política brasileira caiu em tamanho descrédito que principalmente aqueles políticos que já têm uma carreira, né, eles não têm credibilidade da sociedade justamente pelos frutos, por tudo aquilo que eles fizeram e têm feito. E aí, Adriano, a gente precisa alertar a população no sentido, a população clama por mudança.
Ela quer uma coisa nova. Então ela não pode anular, não pode se abster desse compromisso de cidadão. E mais do que isso, ela não pode votar em quem está sendo investigado nessas situações de corrupção. E também não pode votar em quem caminha ao lado dessas pessoas. É só refrescar a memória, as eleições passadas, qual o grupo que trouxe, por exemplo, o Eduardo Cunha à nossa cidade. Você tem razão nesse ponto. Eu canso de falar aqui o seguinte. Não basta a gente vai falar muito em renovação. Não é isso que eu quero dizer. Que você pode renovar um nome e ele ser tão ruim quanto o anterior. É ter cuidado. Eu canso de falar, eu não voto em ninguém que está sendo investigado por crimes de corrupção. Não importa. Foi condenado, está investigado, não vai ter meu voto. E também não vote, e sugiro que não vote. Também o camarada não pode ser candidato, mas o filho vai ser, o amigo vai ser. Bem, gente, senão a gente não vai mudar nada. Mas, Adriano, vamos para uma outra questão. Nem, Adriano, vamos começar pelo Jair, pelo caminhar assim. Vamos falar uma outra questão, Johnny. É uma das costumeiras reclamações que a gente ouve, eu ouço muito, que eu lido com isso há muito tempo, é que o friburguense votou para um deputado, ele foi eleito, esse deputado não fez nada. A gente sabe muito bem, está na nossa Constituição, as funções principais de qualquer legislador, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, as funções primeiras são fiscalizar os atos do Executivo e votar leis, projetos de lei, votar leis. A gente sabe que, no caso do deputado, eles têm outras prerrogativas que o vereador não tem, por exemplo, negócio de emenda, essa coisa toda, né? Mas eu sei que, por outro lado, esses próprios eleitores que reclamam que não tem que votar, porque o camarada não fez nada, muitas vezes é o primeiro que chega, o deputado, se você for eleito, você sabe que eu tenho aquela necessidadezinha, estou precisando arranjar um emprego para minha filha, né? Estou precisando assim. Como é que você, como candidato, você já vem de uma experiência de candidato a vereador, pretende lidar com a situação? Dá para você ser sincero com o eleitor, não prometendo nada além das atribuições? Ou não tem jeito, tem que prometer um pouquinho mais? Não, na verdade, Modesto, a gente tem que ser o mais transparente possível. E a gente tem que prometer nada. Agora, se assumir qualquer compromisso, tem que cumprir. Então, assim, eu particularmente nessa questão aí de cargos, coisas todas, sou completamente contrário. Eu sou até um dos vereadores mais incisivos que briga contra essa quantidade absurda de cargos comissionados que tem no Friburgo, por exemplo. No Friburgo, você tem a Lei Complementar 79 de 2013, que é uma aberração, né, em que o prefeito pode nomear até 1.084 pessoas. Sabe quantas pessoas nomeadas tem no município de Teresópolis? Cerca de 350 aproximadamente. Sabe quantos tem em Petrópolis? 340 e poucas. Os dois municípios juntos têm menos cargos comissionados que Nova Friburgo. Então esses cargos comissionados são utilizados para fazer essas jogadas e manobras políticas, né? A gente vê aí aos montes essas nomeações cruzadas. A gente tem exemplo aqui dentro da nossa própria cidade, em que deputados consegue nomear pessoas, seus cabos eleitorais, dentro da prefeitura de Nova Friburgo. Em contrapartida, a gente tem até familiar do prefeito nomeado em gabinete de deputado. A gente tem filho de vereador nomeado. Então, assim, eu sou absolutamente contrário. Eu sempre zelo pela transparência, pela verdade, né? Jamais vou apresentar algo que não seja possível de eu fazer. O que eu assumo de responsabilidade é aquilo que você acabou de falar, Modesto. São as responsabilidades e atribuições do parlamentar, que é simplesmente fiscalizar e legislar, mas principalmente fiscalizar. Porque se a gente chegou ao estado do Rio de Janeiro quebrado de jeito que está, é porque a LERJ falhou no seu papel, na sua principal atribuição de fiscalizar os atos do executivo. A gente viu agora recentemente que o Pezão, o atual governador, descumpriu o artigo 212 da Constituição Federal, que diz que tem que investir, no mínimo, 25% da receita. E não foi isso que aconteceu. E eu pergunto, aonde estavam, ou onde estão os deputados estaduais que não se posicionaram nesse sentido? E é isso que a população clama, a população deseja posicionamento do parlamentar. Ela quer que o parlamentar brigue, pressione, denuncie, fiscalize, mas também ela não quer só isso.
Ela quer que o parlamentar seja propositivo, que o parlamentar ele tenha a humildade de reconhecer quando o chefe do executivo acerta e elogiá-lo publicamente, parabenizá-lo, enaltecê-lo. É isso que as pessoas esperam. Isso é uma nova cultura política que a gente tem defendido, porque não dá mais a gente ficar à mercê desse sistema completamente contaminado em que continua imperando aqueles que se corrompem e que estão fundados no lamaçal da corrupção. Adriano, a mesma situação. Você também já esteve na rua pedindo voto. Você sabe a função básica do deputado é legislar e fiscalizar os atos executivos. Mas a gente sabe que o cidadão friburguense reclama muito dos nossos deputados quando chegam na Alerj, né? Que não fazem nada. Mas tem essa questão também de fazer, para muita gente, fazer alguma coisa e atender aos seus interesses pessoais. E eu também pergunto a você, dá para fazer uma campanha sendo sincero, sem prometer nada, ou o eleitor brasileiro adora uma promessa, hein? Parece até santo, gosta de promessa. É até engraçada essa pergunta, porque assim, eu até hoje, eu só falei o que eu realmente acreditava ser verdadeiro. Então assim, como eu já te falei, eu venho de movimento estudantil, eu venho de comunidade, eu sou uma pessoa que eu ando na rua com a cabeça erguida, tranquilaço, não tenho problema com ninguém. Enquanto período de vereador, nós conseguimos lá alterar os valores da diária dos motoristas, a gente defendeu causas nobres, nós conseguimos realizar bastante coisa. E eu nunca prometi para ninguém o que eu não pudesse cumprir. Na verdade, eu quase nunca prometi nada. Eu sempre fiz, eu sempre realizei e depois eu apresentei. Falei, ó, tá vendo aqui? Tá feito, foi feito dessa forma, as provas estão aqui que foi eu que fiz, que eu que realizei. Só que eu acho que a nossa população não está muito preparada para isso. Na verdade, quando você... assim, existe uma relação muito próxima. O cara quer ser enganado e ele quer que você o engane para que depois ele fale mal de você. Então, por exemplo, eu vou dizer de mim, né? Eu sempre produzi, apresentei e depois que eu fazia, é óbvio, é natural, que não é que você espera o reconhecimento, mas pelo menos a gratidão. O ser humano ele é ingrato. Então, quando eu produzia, as pessoas às vezes olhavam, já fez, tá bom. E não é assim que funciona. Então, eu acho que o povo tem a necessidade de ser enganado, eles querem ser enganados. E, na verdade, não deveria ser assim. Na verdade, nós deveríamos fazer o nosso papel. Por exemplo, hoje eu estou colocando meu nome, né, como pré-candidato a deputado federal, a convite do partido, do senador Romário, em especial. E o que eu digo para todo mundo é o seguinte, quem quiser votar em mim, que vote. Quem não quiser votar, não vote. Só que tudo que eu prometi, tudo que eu tratei, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Eu ando na rua, eu falo com todo mundo. Então, assim, tem muita gente que às vezes quer falar, pô, mas eu tenho necessidade de falar mal de um político. Só que muitas das vezes o problema acontece porque aquela pessoa, num dado momento, ela não soube fazer a escolha dela. E, Modesto, se você for lembrar bem, no período dos movimentos sociais, muita gente morreu para defender um direito que é um direito democrático, que é um direito que você tem ao voto, o direito que a mulher tem de igualdade. E aí, quando você observa determinadas situações, as pessoas não valorizam o direito que elas têm hoje e elas não exercem o seu direito, é um regresso. Então, assim, o que eu digo para você hoje, e digo para todo mundo que está nos assistindo, é que quando for escolher o seu candidato, escolha o candidato analisando sua vida pregressa, analisando o que foi produzido por aquele candidato, as promessas que ele fez e se o que ele promete é possível de ser realizado. Então eu digo para você o seguinte, eu tenho muita tranquilidade de andar na rua hoje e falar com as pessoas, como eu sempre fiz. Volto a dizer, nunca visitei casa das pessoas, mas eu sempre disse, eu sou aqui Adriano Pequeno, meus projetos são esses. Se você gostar do meu projeto e quiser me dar o seu voto, muito obrigado, eu o representarei dignamente. E é dessa forma que eu trabalho. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero falar algo. O Johnny falou aí da necessidade de transparência, falou de carros um monte de carros em comissão. Eu vou voltar a bater numa tecla que eu já falei aqui 2 vezes nos últimos 2, 3 meses. Em função até de cobrança que me foi feita na rua por professores, que tem seu salário base baixíssimo. Então eu cobrei aqui
da prefeitura que se aplicasse a lei da transparência de forma correta, não aquele me engana que eu gosto que tem lá, que você entrar no site lá, você não tem informação. O que a legislação da transparência fala que deve informar o nome de quem está trabalhando para o serviço público, não importa se concursado, CLT, com cargo, e informar o nome e o rendimento bruto que ele recebeu naquele mês. E tem que informar. A prefeitura tem um engano que eu gosto lá, me engana que eu gosto lá, finge que faz isso e não faz. E a Câmara Municipal, pior ainda, não tem, você não encontra nada. Então eu estou cobrando aqui do presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz, e do prefeito Renato Brabo, que cumpra a lei de informações, que, por sinal, o Supremo Tribunal Federal, já desde 2015, 2016, disse que é para publicar sim, publicar mês a mês no sítio desses órgãos, em local de fácil acesso, o nome de quem está prestando serviço, seja que é concursado, CLTista, cargo em confiança, secretário que seja, e o quanto ele está recebendo bruto naquele período. E eles estão brincando de informar. Aí o prefeito Renato Bravo não está fazendo isso e o presidente Alexandre Cruz também não está fazendo, e eu continuo aqui cobrando. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos hoje conversando com Johnny Maico, que é pré-candidato a deputado estadual, e Adriano Pequeno, que é pré-candidato a deputado federal, dentro dessa série de programas que eu tenho feito com os pré-candidatos locais. Adriano, vamos falar de uma outra questão. Nós vivemos, todo mundo sabe, que nós vivemos um momento político extremamente grave, com um descrédito muito grande da classe política. Apesar que eu sempre falo, não adianta demonizar a política e nem os políticos. Nós temos que demonizar o mal político e tentar tirá-lo de lá e não deixá-lo ir. Ficar falando da classe política não vai resolver. Mas, de qualquer forma, existe um descrédito muito grande. Aquela história, político é safado, não tem jeito, não adianta votar, que outra bobagem. Se não votar não vai resolver nada. Eu já ouvi gente falando, se aparecer um político me pedindo voto, eu boto ele para correr. Enfim, nesse cenário assim complicado, como é que você imagina que vai lidar com esse eleitor arisco, que não quer votar, ou que vai, na hora que você chegar para ele para falar que é candidato, ele vai olhar para você de cara feia? Como é que você imagina que você vai para a rua pedir voto num momento complicado desse? André, a sua pergunta é perfeita. Eu vou dizer uma coisa para você, como eu disse aqui no bloco anterior, eu nunca tive o hábito de visitar a casa das pessoas e nem de ficar fazendo esse tipo de campanha. Dessa forma, eu vou ter que fazer realmente, porque eu entendo que eu cometi alguns erros, isso é a política, é a socialização, mas quando você vai falar com uma pessoa, para você apresentar uma proposta, ou você falar sobre seus planos, o que você quer representá-lo, na verdade você está demonstrando para ele um momento que você tem que ter de credibilidade. Então, por exemplo, a partir do momento que você chega para uma pessoa para fazer um pedido, você está convidando essa pessoa a estar participando de um projeto que não é só seu, é dela também. E, na verdade, o voto é uma forma que você tem de dar, né, o direito que você dá ao eleitor de representá-lo. Então, assim, quando você fala de uma pessoa
e a pessoa ela está revoltada porque a política está suja, está corrupta. Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer um retrocesso e analisar o porquê dessa política estar dessa forma. Quando você observa que você chega em uma determinada comunidade, e eu vi isso por diversas vezes, inclusive dentro da Câmara, no pequeno espaço de tempo que eu fiquei, um vereador chegou para mim e falou assim, rapaz, você é muito idiota. Foram essas palavras. Comunidade, você não tem que defender comunidade não, Adriano. Você tem que chegar na comunidade e você contratar 4, 5 pessoas para trabalhar para você na comunidade e você dá um dinheirinho para essas pessoas trabalharem para você e pedirem o voto. E eu nunca fiz isso, Modesto. E esse cara que falou para mim sempre ganhou as eleições. Então, na verdade, eu me questiono. Quem é pior, o político ou o eleitor? Quando eu vou falar com uma pessoa, eu até hoje, eu nunca tive esse problema. Sabe por que eu nunca tive esse problema? Porque eu sempre fui limpo, eu sempre fui correto. E eu desafio uma pessoa a apresentar qualquer coisa que eu tenha feito de errado, em todos os momentos da minha vida. Então, assim, quando eu discuto política com alguém, eu me sinto muito à vontade para falar sobre o processo político, porque eu sou uma pessoa limpa. Eu sempre fui propositivista, eu sempre fui positivista, eu sempre organizei as minhas ideias, eu sempre defendi o que eu achava que era correto. E sempre foi assim, e sempre vai ser dessa forma. Então, por exemplo, eu fiz algumas coisas para algumas comunidades, e eu nunca fiz para o individual, eu sempre fiz para o coletivo. E assim, em alguns momentos, eu observei que naquele momento que eu fiz para o coletivo, eu ajudei uma determinada comunidade, aquelas pessoas depois, elas votaram para alguém que foi lá e ofereceu para elas uma cesta básica, um atendimento médico, um exame. E aí eu te pergunto, Modesto, aí agora eu que faço a pergunta para você. Você imagine, eu tentando ser um representante legal, eu tentando ser uma pessoa correta, como eu vou me deparar com um eleitor que reclama o tempo todo que a política só tem político safado, político corrupto, e, na verdade, aquela pessoa que está reclamando é a pessoa que vota para o cara que compra o seu voto. Então, assim, eu, Adriano, eu nunca comprei voto de ninguém, eu ando extremamente limpo e correto. Então, o que eu digo é o seguinte, eu me encontro com as pessoas na rua, eu converso, eu estou tentando fazer uma coisa que eu acho que é o papel inverso, eu estou tentando trazer para o processo político pessoas que não são políticas, para ver se a gente consegue, de repente, invertendo um pouco o processo, trazer para o processo político pessoas limpas, idôneas, e que queiram fazer realmente um trabalho de política pública. E aí eu vou te dizer uma coisa, Modesto, e eu não sei se vai fugir a resposta que você está me perguntando. Por exemplo, eu trabalho em Macaé como gestor público. Eu trabalho captando recursos, eu trabalho desenvolvendo políticas públicas. Então, assim, lá é o meu trabalho. Hoje, as pessoas dizem o seguinte, pessoas que trabalham para outros políticos, elas não têm o que dizer do Adriano Pequeno. Ah, o Adriano é corrupto, o Adriano é safado, o Adriano é isso, o Adriano é aquilo. Então, elas dizem o seguinte, Adriano não é de Friburgo, o Adriano agora é de Macaé. Na verdade, eu sou de Friburgo, só que eu trabalho em Macaé e eu moro em Friburgo. Então, eu estou em Macaé, trabalho em Macaé e volto para Friburgo. E aí, quando alguém vem falar para mim, Adriano, pô, você vai ser candidato? Sou candidato de Friburgo, represento minha cidade e eu quero o voto das pessoas que querem que eu as represente. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, você está muito confortável, como você me perguntou, eu estou muito confortável, porque eu ando limpo. Tá certo. Obrigado pela resposta. Ele fala candidato, claro, ele está querendo pré-candidato. Pré-candidato. Isso, obrigado. Johnny, a gente está chegando ao final, mas você tem direito também de dar essa resposta. O que você vai fazer com esse eleitor arisco, que você não enfrentou há tão pouco tempo como candidato a vereador, mas eu penso que esses 2 anos ele ficou mais arisco, mais Modesto, cobrador, assim, enfim. Na verdade, é um grande desafio que nós temos. E, particularmente, eu percebo que as pessoas que têm acompanhado o nosso mandato, que têm nos conhecido no decorrer das nossas ações, têm até me surpreendido, porque praticamente todos os dias eu sou parado nas ruas, as pessoas me parabenizam, as pessoas falam muito bem de tudo aquilo que a gente tem feito até aqui, justamente porque a gente tem feito, na verdade, cumprido com a nossa obrigação. A gente tem fiscalizado com êxito os atos executivos, né? Inclusive temos aí com elementos, né, de provas,
denúncias de funcionários fantasmas, nós temos aí uma denúncia de extrema gravidade que culminou com a ação da Polícia Federal no final do ano passado, que a operação não acabou, terão muitos outros desdobramentos de intensidades, impactos maiores, né? A gente tem sido propositivo e a gente tem dado a governabilidade necessária para o prefeito Renato Bravo. Então, a gente tem apresentado uma nova cultura política. E eu faço questão que as pessoas conheçam a minha história, a minha trajetória, quem eu sou e o que eu tenho feito como parlamentar dessa cidade. Né? Existem muitos políticos, Adriano Pequeno, você sabe disso, que se escondem. Sim. Eles não querem que seja trazido à tona o seu passado, o seu histórico, os seus relacionamentos. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho e satisfação que as pessoas me conheçam. Às vezes eu encontro amigos no meu cotidiano que dizem assim, olha, você nem precisa me pedir voto, que meu voto é seu. Eu falei, não é assim não. Eu quero que você valorize, né? Ouça as minhas propostas. Conheça a minha trajetória. Olhe como é que tem sido o nosso mandato. Então, assim, aquelas pessoas que têm nos acompanhado, que têm uma perspectiva de uma mudança real na política, eu nem vou ter muita dificuldade, embora ela seja muito crítica. Se realmente ela quer uma mudança, né, tá aí uma alternativa real. Né? Sendo a minha pessoa, o Adriano Pequeno, qualquer outra pessoa, porque o que a gente quer, na verdade, é uma mudança. Se mudar o Congresso Nacional, mudar a LERJ, e a gente não estiver dentro, Adriano Pequeno, mas ser pessoas do bem, bem intencionadas, que vai fazer o melhor para o nosso Estado, para o nosso país, que assim seja. É disso que a gente está precisando de fato. A gente já está chegando ao final aí, mas eu quero fazer uma pergunta rapidinho aos dois. Sim. É possível, com todas as limitações que existem hoje aí na questão financeira, né, fazer uma campanha competitiva? Você acha que é possível? Vou te fazer uma resposta bem objetiva e rápida, porque eu sei que o programa está terminando. Quanto vale o voto? Voto não se compra. Não tem preço. Voto é um direito conquistado. É chamado um bem intangível. Exatamente. Quando alguém pergunta, Adriano, você tem dinheiro para fazer campanha? Eu falei, mas eu preciso de dinheiro para fazer campanha? Aí as pessoas, eu falei, quanto vale o seu voto? Voto não tem preço, voto é um direito, é representatividade. E eu costumo dizer o seguinte, Modesto, aproveitando que o Johnny falou, faço das palavras dele as minhas. Se as pessoas de bem e que trabalham para o bem não ocuparem os espaços, as pessoas mal intencionadas ocuparão. E aí o que acontece? Nós vamos ter processos como nós temos hoje. Processos políticos com pessoas que não têm um passado limpo, pessoas que entram na política com ideias de ter objetivo próprio e vantagens próprias, e aí não adianta. Tem que caçar sua palavra porque meu tempo está acabando. Não passa por minuto também para você falar sobre isso. É possível fazer campanha com pouco dinheiro ou sem dinheiro? Como é que funciona? Com certeza, Modesto. Na verdade, a minha campanha, por exemplo, para vereador foi com poucos recursos. E foi uma surpresa até para mim. E hoje a gente tem um grande diferencial que são as mídias sociais. Né? A gente publica um vídeo no Instagram, no Facebook, por exemplo, viraliza, você alcança pessoas de todo o estado, do Brasil e do mundo. Né? Então, hoje está muito mais fácil a gente alcançar as pessoas do que há 5, 10, 30 anos atrás. Né? Então a gente não precisa de muitos recursos para poder fazer uma campanha limpa, transparente, pautada na verdade e, sobretudo, com propostas de mudanças reais. Adriano, 30 segundos sua despedida. Eu quero primeiramente agradecer a você, Modesto, agradecer a todas as pessoas que sempre votaram, acreditaram, defenderam a bandeira do bem. São pessoas que lutam, né, de forma muito objetiva pelas famílias, né, que lutam pelo que é correto. Eu costumo dizer que ninguém dá o que não tem para dar. Então, assim, quero agradecer ao povo de Friburgo, as pessoas que sempre foram minhas amigas. E, na verdade, Modesto, meus amigos são meus amigos desde 3, 4 anos de idade, eu posso dizer isso. E eu quero dizer o seguinte, eu vou defender o que eu acredito e o que eu acho que é correto. Então, podem ter certeza que vocês vão ter um combatente, uma pessoa com ideais, qualificada e capacitada para exercer a função e defender toda a nossa região. Muito obrigado e um abraço, Modesto. Johnny, 30 segundos também. Então, Modesto, quero aqui agradecer a sua pessoa, agradecer a cada um das pessoas que trabalham aqui contigo
e dizer para os eleitores de Nova Friburgo, região, do Brasil de modo geral, para continuar crendo com o coração cheio de esperança e de expectativas que é sim possível uma transformação real, lembrando que a política é a maior ferramenta de justiça e transformação social. E a gente vai continuar lutando contra esse sistema corrupto através das nossas ações participativas, combativas e propositivas, sempre pensando no coletivo e no desenvolvimento da nossa linda e incomparável Nova Friburgo. Bem, eu quero agradecer a presença do Adriano Pequeno. Eu sei que ele fez um esforço grande para chegar aqui. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Agradecer ao Johnny Marco por ter vindo também. Sempre que a gente convida, ele está sempre aqui participativo. Claro, agradecer lá em cima o Marconim, que até agora está comigo aqui, meu querido amigo Duva, ao meu amigo Rússio Carvalho. Claro, também agradecer a Ana Clara, que está presente, nos deu força aí para fazer o trabalho, o programa, a Thaís e Alícia, né? E deixar para vocês, como eu gosto de deixar sempre, uma frase, um pensamento. Eu vou deixar, hoje o autor, não conheço o autor dessa frase, mas achei importante pelo momento que nós vivemos. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. É evidente que a nossa sociedade brasileira, vem enfrentando muita dificuldade e muitos obstáculos. Então está na hora, de repente, nós transformarmos essas dificuldades e esse obstáculo em saúde e força, e a eleição que vem por aí pode ser um caminho, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.